Então hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula. Meu nome é Clarete, eu irei trabalhar o conteúdo de linguagens da arte, música, dança e teatro, e a professora Marisol trabalhará história da arte com vocês. Que você pode se perguntar, mas isso daí é um conteúdo que não cai muito em provas. Cai sim, eu vou te provar durante as nossas aulas, com questões do PSS, Processo Seletivo Seriado da UEPG, e também com questões do Vestiba da UEPG. Não esquecendo que você pode colocar o teu fone de ouvido e ouvir as minhas aulas durante aquele tempo que você está lá limpando a tua casa, você está lá lavando o teu carro, fazendo uma roupa, cozinhando. Você pode estudar em qualquer tempo. Tudo isso para facilitar e você gabaritar as questões. Cada vez que nós iniciarmos um conteúdo novo dentro da linha do tempo, eu iniciarei os slides daquele conteúdo com essa linha do tempo aqui, que ela fica de forma fácil para você poder entender como que será trabalhado esses períodos. Ou seja, é importantíssimo você contextualizar linguagens da arte e a disciplina de arte dentro do contexto histórico, porque quando você entende o teu contexto histórico, fica muito mais fácil de você assimilar os costumes, os hábitos daquele período. Então nós começaremos pela pré-história, como vocês podem verificar aqui, né? Trabalharemos com a arte rupestre. Aqui o sinaleiro do Vestiba. Então em cada aula nós iniciaremos com esse sinaleiro aqui. Esse sinaleiro do Vestiba, ele vai te mostrar qual é a probabilidade daquele conteúdo cair na tua prova. O vermelho é o pare, que nem lá na frente do sinaleiro, quando você está andando de carro, de moto, você tem que parar. Aqui também, quando aparecer o vermelho é o pare, que você precisa ficar atento. São questões que aparecem com frequência nas provas e testes. Atenção é o amarelo, é aquele conteúdo que aparece, cai, mas não com tanta frequência. E aqui o verde, quando você está lá no sinaleiro, é o liberado. Só que aqui não. Por quê? Poxa, professora, mas daí o verde está liberado. Não, porque são questões que aparecem no edital, mas elas não caem, não têm o hábito de cair. Então quer dizer que de uma hora para outra elas podem aparecer na tua prova. Bom, aqui nós iniciaremos a nossa aula de número 1 e aqui o nosso sinaleiro vermelho. A arte rupestre tem caído muito, tanto no processo seletivo seriado quanto no vestibular, porque esse assunto está em voga até mesmo no meio acadêmico. Tem muitas descobertas, muitas inovações a respeito, muitos sítios arqueológicos sendo descobertos. Então, essa arte está, na fase rupestre, está em evidência. O que você precisa guardar aqui, a princípio? São os 3 períodos onde aparece a arte. Aqui nós começamos com o período paleolítico, a idade da pedra lascada, que ele é datado de 2,5 milhões de anos a 10.000 a.C. Aqui nós temos uma representação da arte naturalista, ou seja, o homem representava o que era. Ele via lá, digamos, um pássaro, ele desenhava lá na caverna aquele pássaro. Ele imitava para fins mágicos, para fim de descoberta, porque ele estava descobrindo os sons, os animais, tudo aquilo que o cercava, os lagos, os rios, o barulho. Então essa arte no paleolítico, ela é uma arte naturalista, a representação dela é simples. Aqui no Neolítico, a idade da pedra polida, nós já temos um avanço, ele é datado de 10.000 a.C. até 5.000 a.C. Nós temos esse avanço que o homem começa a plantar, então ele começa a gerar, né, o seu modo de subsistência, e ele não era nômade mais, ou seja, aqui no Paleolítico ele vivia andando para lá e para cá. Aqui no Neolítico não, ele começa a se estabelecer e as primeiras vilas e o conceito de troca, de comércio começa a aparecer sobre o homem.
Aqui nós temos um fator muito importante que eu acredito que a Mari irá trabalhar com vocês em História da Arte, que é o aparecimento da cerâmica. Até nós temos lá uma figura da Vênus de Willendorf muito simbólica durante esse período, mas eu deixo para a Mari trabalhar com vocês História da Arte. Aqui na Idade dos Metais, de 5 a 3.500 a.C., nós temos os sumérios desenvolvendo a escrita, que é representada, né, e através da língua de todos os povos que viveram naquele período. A arte e a música rupestre, como que essa música, né, funciona, como que é essa arte? O que significa arte rupestre? Você pode me perguntar. A arte rupestre é a denominação das criações artísticas realizadas no período pré-histórico, principalmente entre esses 3 períodos que nós acabamos de trabalhar, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, caracterizada por pinturas e gravuras feitas em paredes e rochas e cavernas, como você pode ver aqui, essa figura da caverna de Altamira aqui na Espanha. Então ela é uma arte característica através da pintura, e o Neolítico e a Idade dos Metais, bem como também ela é feita lá ao ar livre, essa arte, e retrata os costumes e práticas daquela época. Por isso que é um assunto que está tão em voga, porque ele realmente retrata, ele serve para o homem nos dias de hoje conhecer seus antecessores, mais os seus hábitos, mais os seus costumes e das suas práticas. Os primeiros registros da arte rupestre são datados da pré-história e foram encontrados lá na caverna de Altamira, na Espanha, há aproximadamente 150 anos, pelo farmacêutico, botânico e arqueólogo espanhol Marcelino Sanz de Sautolo. Ou seja, aqui você vê um registro, né, provavelmente dos animais, homens caçando aqui você já vê um desenho mais bem desenvolto, com alguns aspectos e técnicas de sombra. Então, aqui é a caverna de Altamira, na Espanha. Outro ponto muito importante para você assistir, tem muito vídeo, até eu estou deixando o link aqui de um vídeo lá na internet, que você pode conhecer um pouco mais sobre a Serra da Capivara, lá no Piauí. Também importantíssima, aqui um sítio arqueológico importantíssimo no Brasil, que foi descoberto há pouco tempo e tem trazido arqueólogos, paleontólogos, artistas do mundo inteiro diante daquelas descobertas. Então, por isso que está sendo tão cobrado também. Aqui alguns instrumentos que eram usados para caça, né? E como forma aqui, como que eles usavam, né, os instrumentos, como que eles faziam a sua alimentação, como que eles descascavam. Então, aqui alguns exemplos de instrumentos para vocês. Aqui vamos falar especificamente da música. A música, ela é bem primitiva nesse período e ela é feita mais a nível mesmo de observação, de imitação e de descoberta, através das batidas de pedras, de conchas, de assobios, ossos, ranger de chifres e a imitação de sons da natureza e dos animais. Tanto que os chifres aqui da pré-história, eles vão ser importantíssimos lá no Egito, onde nós iremos estudar um pouco mais à frente, na nossa aula de número 3. Lá no Egito nós veremos que aparece o chofar, né, um instrumento importantíssimo, e ele é desenvolto a partir desses chifres aqui e de toda essa técnica, digamos, primitiva, mas musical, desenvolvida pelo homem vivido no período rupestre. Também a nível de curiosidade aqui, eu quero trazer para vocês que nós temos o assobio Gomero. A Gomera, ela é uma ilha no Oceano Atlântico que pertence às Ilhas Canárias, e hoje existem aulas de assobio Gomero lá, porque ela é um patrimônio da humanidade. Esse assobio Gomero, ele era usado como forma de comunicação entre os pastores de ovelha. Aqui nós vamos falar rapidamente sobre a dança primitiva. Aqui não há ainda datado, né, historicamente, nenhum relato de teatro existente na arte pré-rupestre, né, por isso que nós não iremos trabalhar com o teatro aqui nessa aula. Então as danças são primitivas e elas eram executadas pelos homens da caverna e seus movimentos ficavam registrados na arte rupestre.
Pode verificar aqui conforme essa figura, olha, eles dançavam e registravam. Aqui também elas tinham a função primitiva e religiosa, e eles mostram aqui as pessoas imitando, né, os movimentos da natureza, os movimentos dos animais, e como forma de comunhão. Também a dança era utilizada, e aqui também sobre um aspecto de movimento corporal, que ela passou a proporcionar prazer ao homem. Então ela se tornou como uma forma de lazer dançar nesse período. Na nossa aula de número 02, nós iremos tratar aqui também das primeiras civilizações musicais no Oriente, que são a Mesopotâmia, lá na Mesopotâmia e lá no Egito. Fica a minha dica aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Bons estudos, um forte abraço e até a nossa aula de número 2. Tchau, tchau!